Deus não quer que eu me preocupe com nada, absolutamente nada. Filipenses 4:6 é bem claro. Não se preocupe com nada. Em vez disso, ore sobre tudo. Já falamos sobre isso várias vezes. Você pode orar ou entrar em pânico. Se não está orando, está em pânico. Você pode se preocupar ou pode adorar. Se não está adorando, está se preocupando. Quando você convida a adoração pela porta da frente, a preocupação sai pela porta dos fundos. Deus diz: não quero que você se preocupe com nada. Mas por quê? Porque a preocupação é irracional. Não faz sentido, é ilógica, é irracional. Em geral, nos preocupamos com as coisas erradas, com a aparência, o que vamos dizer, com quem estamos falando, se vamos nos atrasar para uma reunião. Coisas que não vão importar em 5 anos. É tudo passageiro. Se você realmente vai se preocupar, e Deus diz que não deveria, que seja com coisas eternas. Não se preocupe com o que não vai importar amanhã. Jesus nos diz que não devemos nos preocupar, não apenas porque é irracional, mas porque é antinatural. A natureza não se preocupa, é contra a natureza. Jesus diz: olhem para os pássaros do céu. Eles não semeiam, não colhem e não armazenam em celeiros, e mesmo assim o Pai Celestial os alimenta. Você não vale mais do que um passarinho? Se Deus cuida dos pássaros, não cuidará de você? E em Mateus 6, 28, 29, ele pergunta: por que se preocupam com suas roupas? Olhem para os lírios do campo. Eles não se preocupam com a aparência, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles. Toda a criação confia nos cuidados de Deus, exceto os humanos. A preocupação é inútil. O que isso significa? É inútil, não funciona, não muda nada. Em Mateus 6, 27, Jesus pergunta: quem de vocês, por se preocupar, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A preocupação não te faz mais alto, mais baixo, mais magro ou mais forte. Não muda nada. E ele afirma que você não pode mudar nada. A preocupação sobre qualquer problema não te move um passo mais perto da solução. É inútil. A preocupação não pode mudar o seu passado. O passado já foi. Então por que se preocupar com isso? E a preocupação não pode controlar seu futuro. Não importa o quanto você pense que pode, você não está no controle. Então, se não pode mudar o passado e não pode controlar o futuro, o que a preocupação faz? Bagunça o presente. E Deus diz que não há necessidade de se preocupar porque seu Pai Celestial cuida de você. Quando eu era criança, se tinha alguma necessidade, eu não me preocupava. Eu ia até meu pai e dizia: pai, preciso disso. Ou mãe, preciso daquilo. Se precisava de dinheiro para comprar algo, dizia: pai, preciso de dinheiro para isso. Nunca me preocupei de onde ele ia tirar o dinheiro. Essa era a preocupação dele. Você está se preocupando com muitas coisas que são responsabilidade de Deus. A preocupação é assumir uma responsabilidade que Deus nunca quis que você tivesse. Cada vez que você se preocupa, é um sinal de alerta. Estou jogando o papel de Deus. Você nunca se preocuparia se realmente entendesse que Deus é seu Pai Celestial e compreendesse a bondade dele. Mateus 6,30 diz: se Deus cuida tão maravilhosamente das flores que estão aqui hoje e amanhã são lançadas ao fogo, não cuidará muito mais de vocês? O que ele está dizendo é que Deus assumiu a responsabilidade pelas suas necessidades e se importa com você, porque você é valioso. Quer saber quanto você vale? Olhe para a cruz. Jesus morreu por você, e isso mostra o quanto você é precioso para Deus. Você não é lixo, não é descartável. Você é valioso para Deus porque é filho dele. Como um pastor cuida de suas ovelhas, ele está sempre presente quando você precisa. O que estou dizendo é que a preocupação na sua vida surge da sua falta de entendimento sobre a bondade de Deus. A preocupação é um sinal de alerta, uma luz amarela piscando que diz: esqueci como Deus é bom. Esqueci as promessas de Deus. Esqueci o que Ele prometeu fazer na minha vida para suprir todas as minhas necessidades. Ele diz isso repetidamente: eu suprirei todas as suas necessidades. Não há necessidade que Deus não atenderá se você confiar nele.
Agora, se você não confiar, estará por conta própria. Mas se confiar, ele diz: eu suprirei cada necessidade na sua vida. A preocupação significa que eu esqueci a bondade de Deus. Isso vem da falta de entendimento sobre como Deus realmente é. E sabe de uma coisa? Sempre nos metemos em problemas quando começamos a duvidar da bondade de Deus. Quando começamos a pensar que Deus não vai cuidar de nós, que Ele não nos ama, que Ele não é um bom Deus. Cada vez que você começa a pensar assim, sabe de onde vêm esses pensamentos? Você vai se meter em encrenca, vai entrar em um beco sem saída e enfrentar toda a desilusão na sua vida. E não faz nem sentido. A maioria de vocês aqui hoje são crentes. Vocês deram um passo espiritual e disseram: coloquei minha confiança em Jesus Cristo, porque sei que o céu é perfeito, e eu não sou. Não há chance de eu chegar ao céu por minha própria bondade, porque não sou bom o suficiente. Então, estou confiando em Jesus Cristo para me perdoar e me salvar pela graça, não pelas minhas obras. Estou simplesmente confiando que Deus, porque me ama, quer me perdoar. Ele enviou Jesus para morrer por mim. Quando Jesus morreu na cruz por você, Ele resolveu seu maior problema. Você não tem problema maior do que a salvação eterna. Mas se esse é seu maior problema, por que duvidar que Ele cuidará das coisas menores na sua vida? Qual é a lógica de dizer: vou confiar em Deus para me levar ao céu, mas não vou confiar nele para me ajudar a pagar a conta do carro? Que lógica é essa? Não faz sentido. Por que confiar em Deus para algo tão grande como a salvação eterna, mas não confiar nele para quem eu devo me casar, se vou me casar, se vou conseguir um emprego ou que escola devo escolher, e todas as outras grandes perguntas da vida? Por que não confiar nele com essas coisas? Não faz sentido dizer: não duvido da minha salvação, mas duvido que Ele cuidará da minha saúde, da minha carreira. Isso não faz sentido. Se Deus pode ser confiável para a salvação, Ele cuidará de tudo o mais. E quando você duvida disso, você é um incrédulo naquele momento. Cada vez que você se preocupa, age como um incrédulo. E isso é um insulto a Deus. Cada vez que você se preocupa, age como se não tivesse um Pai Celestial que prometeu cuidar de você. Mais de 3.000 promessas neste livro garantem que Ele cuidará das suas necessidades. Quantas vezes você age como se Deus não soubesse o que você precisa? E começamos a depender de nós mesmos, a tentar resolver tudo sozinhos, assumindo que temos que descobrir tudo, em vez de simplesmente confiar. Isso é chamado de jogar o papel de Deus. Quando chegarmos ao céu, você verá quantas vezes se colocou em situações difíceis por se preocupar, em vez de confiar. João 14:1 nos diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. O que fazer em vez de se preocupar? A resposta é: acreditem em Deus e em mim. Como confiar em Deus para suprir suas necessidades? Primeiro, faça isso todos os dias. Não é algo para se fazer uma única vez. Todos os dias, peça a Ele para ser seu pastor. Todas as manhãs, ao acordar, sente-se na beira da cama e diga: o Senhor é o meu pastor. E repita isso ao longo do dia. Quando você tiver uma decisão importante a tomar, diga: o Senhor é o meu pastor. Você pode repetir isso 10 ou 15 vezes ao dia. Se você começar a dizer essa frase, sua preocupação diminuirá. Agora, em João 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Quando você diz: o Senhor é o meu pastor, quem é esse? Jesus diz: sou eu. Eu sou o Senhor, o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Foi isso que Ele fez na cruz. Ele deu sua vida por você. Em segundo lugar, e isso é muito importante, eu dou a Jesus o primeiro lugar em todas as áreas da minha vida. É extremamente importante que eu dê a Jesus o primeiro lugar em tudo. A Bíblia diz em Mateus 6:31-33 que seu Pai Celestial já sabe perfeitamente o que você precisa. Deixe-me parar aqui. Seu Pai Celestial já sabe o que você precisa. Portanto, qualquer necessidade que você mencione a Deus, Ele já sabe.
Sempre que você vai a Deus com uma necessidade, Ele não vai dizer, "Uau, nunca vi isso vindo." Ele já sabia antes mesmo de te criar. Ele diz, "Eu já sei o que você precisa antes de você pedir." E Ele não diz que pode. Ele diz que vai te dar o que você precisa, se, e somente se, você der a Ele o primeiro lugar na sua vida e viver como Ele quer que você viva. Agora, deixe-me te contar uma coisa. Sempre que você se preocupa, isso é um sinal de que naquela área específica da sua vida, você não deu a Ele o primeiro lugar. Quando você faz de Jesus Cristo o número 1 em todas as áreas da sua vida, isso realmente simplifica suas prioridades e também reduz muito suas preocupações. Quando você entrega algo a Deus, não precisa mais se preocupar com isso. Muitas vezes nos preocupamos com bens materiais. Enquanto você amar qualquer outra coisa mais do que a Deus, essa área se tornará uma fonte de preocupação para você. Conte com isso. Isso se tornará uma fonte de estresse e insegurança. Se você ama mais do que a Deus, será vítima da preocupação e da ansiedade. E, eventualmente, todos nós precisamos decidir: para que vou viver? E por quem vou viver? E qual for a resposta, isso se torna seu Senhor. Uma das coisas com que mais nos preocupamos, é claro, é o dinheiro. O que eu descobri é que não importa quanto você tenha, você sempre se preocupa com isso. Se você não tem, se preocupa em conseguir. Se você tem, se preocupa em manter, economizar, gastar, investir, proteger. E Deus diz, "Eu sei que você está preocupado com isso. Eu cuidarei de todas as suas necessidades." Mateus 6,34 diz, "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Cada dia tem o seu próprio mal." Alguém concorda com esse versículo? Você não pode mudar o futuro, não pode mudar o passado, apenas trabalhe no hoje. Existem 2 dias da semana com os quais você nunca deve se preocupar: ontem e amanhã. Porque você não pode fazer nada sobre eles. Viva um dia de cada vez. Agora, por que Deus diz que você deve viver sua vida um dia de cada vez? Porque é verdade. É a única coisa que você pode fazer. Você não pode viver no passado, não pode viver no futuro. Só pode viver hoje. Há algumas razões pelas quais você deve viver um dia de cada vez. Primeiro, quando você se preocupa com os problemas de amanhã, perde todas as bênçãos de hoje. Alguns de vocês estão tão preocupados com a aposentadoria que não estão aproveitando o presente. É bom planejar para o amanhã. É bom planejar para o futuro. Apenas não se preocupe com o futuro. Planejar é bom, se preocupar é ruim. Você pode planejar para amanhã, mas não pode viver no amanhã. Você só pode viver hoje. Eu sei que o futuro pode parecer muito esmagador, mas Deus o dividiu em segmentos de 24 horas, para que você não receba tudo de uma vez. Você recebe 24 horas de cada vez. E se Deus lhe desse todo o futuro de uma vez, isso te sobrecarregaria. Mas você não está pronto para isso. Portanto, isso não virá de uma vez. Você enfrentará o futuro um dia de cada vez. Você pode lidar com isso. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Se inscreva, comente, compartilhe. Comenta: Espírito Santo, abre meus olhos e conta sua experiência espiritual.